Cara, essas derrotas, antes de 2008, pra depois a gente já começar a seguir, elas, na cabeça de vocês hoje, já olhando pra trás, tudo bem que provavelmente vocês vão falar, não, beleza, ainda bem que aconteceu que a gente ganhou as duas depois e foi ótimo, mas, cara, foi tudo no detalhe mesmo, ou vocês sentiam que as outras estavam melhor naquele momento? Não, Que, 2006 eu não sentia que tava melhor, não. que vocês acharam? Tanto que a gente perdeu de 15-13, 15-12. Assim, não, eu acho que realmente foi detalhe, assim. Eu também acho. A seleção da Rússia, né, por anos e anos, foi uma seleção muito próxima nossa, assim, a gente ganhava uma coisa, eles ganhavam outra, os Estados Unidos também estavam ali. Até a Gamova pular pro seu bolso. Né? Vamos entrar nisso aí, né? Mas Não, falar mas assim, era uma a das gente era seleções mais melhor, mas falando assim, a gente era melhor que elas? Não, olhando no papel, eu acho que não. Não. É que assim, a seleção brasileira, ela sempre foi... A gente sempre fala, a gente sempre fez um trabalho de formiguinhas. É. Então precisava de todo mundo estar 100%. Entendi. Óbvio que a gente tinha a Sheila ali que desafogava a gente nos momentos mais importantes, mas assim, a gente precisava de todo mundo jogando bem. E aí quando você pegava uma outra seleção, você pegava a Rússia. Aí dependia da Gamova, aí pegava... Entendi. da Se não tivesse no dia dela, podia dar ruim. Podia dar ruim. Entendi. Então, assim, a gente sempre chegou ali perto, por quê? Todo mundo ali jogando em conjunto. Então, uma sempre completou a outra. Então, isso sempre foi diferencial da seleção. E o louco é que todo mundo, do nosso ponto de vista, olhando de fora, todo mundo sabia a sua real importância pro grupo, né? Nem que Isso. seja entrar para fazer um saque no momento oportuno. Então, todo mundo sabia a sua real importância para a engrenagem funcionar de acordo, né? Então, não era só o protagonismo da Sheila, não era só o bloco e a China da Fabi, não era só a experiência da Fofão. Todo mundo que fazia parte do grupo, por menor que fosse a importância, ela era gigantesca, né? Para a engrenagem funcionar. Exato. Não, Exatamente. sempre soube. Isso que eu falo, é força. Realmente, a seleção brasileira sempre foi um grupo, um time muito forte, assim, a gente construía. E eu falo assim, o que passa, né, é ali dentro de quadra, mas eu falo, nosso dia a dia, assim, é o que a gente fala, o vestiário, os hotéis que a gente ficava. Era isso que fortalecia a gente, entendeu? A gente ficava. Porque hoje em dia você vai jogar uma VNL, né, que é o antigo Grand Prix. Você fica uma semana no Brasil, aí você tem uns 2, 3 dias ali que você pode respirar. Você vai para uma semana para os Estados Unidos, você vai uma semana para a Ásia, uma semana na Europa. Na nossa época, a gente ia e ficava 45 dias Ásia. Interior da Coreia, interior de sei lá o que. Assim, a gente não... Então, ou a gente se gosta muito... A família era o time. Ou da né? merda, né? Nada, entendeu? Não tem jeito. Não tem Não tem jeito. jeito. E naquela época Convivência, nossa, pô. convivência. E não existia internet pra gente Isso que passar eu o ia tempo falar. na internet. Não Então, existia. eu ia falar, velho. Então a gente... Mas você pode falar uma coisa? Talvez tenha sido bom, tá? Não, eu acho fantástico. Porque, tipo assim, se vocês imaginam vocês criticadas no seu Instagram. É, É, diferente, esse velho. não, é sim, diferente. sim. Tipo assim, É não, diferente. tudo da Coreia, entendeu? Aí você tá com a cabeça Mas, tipo assim, meio, sei lá. o que a gente fazia pra passar o tempo quando... A gente jogava buraco. Ah. Eram as coisas de antigamente, gente. Que você A pode gente fazer? inventava coisa. O que essa aqui já fez? O que essa já fez até passar o tempo? Estourou um extintor de incêndio dentro do quarto. Essa é maravilhosa. 2005. Maravilhosa. Não, conta essa história, como assim? Jogou na fogueira, viu? Me Como jogou é na que é? fogueira aí, Sheila, viu? No nosso quarto ainda. Nem passei em quarto de outra pessoa. Eu acho que eu ouvi essa história da Sassá em uma entrevista. As duas É, juntas. estávamos isso nós aí, duas né? juntas. É que, na verdade, naquela época, literalmente, a gente não tinha nada pra fazer. Porque, realmente, não tinha internet, não tinha nada. Então, a gente procurava alguma coisa pra fazer. E aí, eu lembro que acabou o quê? Foi o campeonato, né? O último campeonato do ano, que era o quinto campeonato que a gente Isso. ganhava. Isso Foi a 2005. Copa dos Campeões, que eram os 5 campeões continentais, né? É. Acho que é isso. Exato. E aí, eu virei pra Sassá. Falei, ai, Sassá, não tem nada pra gente fazer, mano. Vamos ver o que a gente... Lá no Japão. Lá no Japão, eu falei, vamos ver o que dá pra gente fazer, né? Beleza, a gente lá andando pro hotel, eu falei, nossa, tem um Não, extintor deixa eu voltar, ali. que eu acho que eu lembro mais do que ela. A gente foi campeão tipo meio-dia, que era ponto corrido, não era final. Tá. Ainda tiveram jogos depois. E tinha o pódio depois do jogo. E naquela tinha que época, esperar. a premiação individual era estatística, não é igual hoje em dia que é escolhido. Então, assim, ganhava melhor bloqueio quem realmente na estatística tava melhor bloqueio. Melhor saque, quem realmente tava melhor. Não é igual hoje que tem melhor por Era número ponta, puro. melhor É. central. Antes era por estatística. Aí a gente ficou acompanhando os outros jogos, torcendo, porque ela tava ali no melhor bloqueio. Eu tava no melhor ataque, sei lá o que eu tava. Sassá, melhor saque. Então, a gente torcendo contra quem tava disputando com a gente. Lógico, ganhava dinheiro, né, gente? A gente tinha 22 anos, tinha dinheiro nenhum na vida. Não, pô, e ganhar uma premiação é sempre É, bom, entendeu? né? Então, a gente tava ali acompanhando, assim, sei lá o quê. E a tarde inteira, assim, aí vamos pro pódio. Só que a gente não viu o último jogo, a gente já tava lá. A gente não sabia quem ia ganhar. Se ela tava pra ganhar, a Sassá tava pra ganhar melhor saque. E o melhor ataque, eu acho, não lembro. Eu tava como maior pontuador, isso eu já sabia, porque não tinha como ninguém chegar. Mas podia ganhar como melhor ataque. Aí a gente chega no pódio, na hora de chamar,
Pode falar mais um detalhe? Não. Pode Pode, tudo. pode, claro que pode. Se não Já falar falou aqui, tudo. Nesse se não negócio de falar aqui, vai acompanhar a falar onde? estatística durante a tarde, Fabiana, que nunca bebia na vida, até hoje quase não bebe, ela e Sassá resolveram tomar chopp. A gente tava no Outback acompanhando esse negócio. É certo. Ai, Sheila. Enfim. Então coragem. chegaram pro pódio bem já Alegre, alegrinhas. alegre, pô. Eu nunca esqueço quando anunciam a Sassá, que acho que foi o primeiro prêmio que anunciaram. Number 10, Elissa Gonzaga. Ela vira e fala assim, Ilo, que é meu nome? Eu falo, e vai. Cara, ela entrou rindo. Ela não sabia nem onde ela tava. Ela só saiu e foi. Aí depois chama o dela, chama o meu, e depois a gente... E todo mundo E a ganhou gente pro mesmo. pódio também. Ganhamos. A gente vai pro pódio como campeã também. Voltamos pro hotel. Não tinha nada pra fazer. Tá, A gente então agora é minha parte. Agora você volta. E aí eu virei pra Sassá e falei assim, ai, Sassá, não tem nada pra fazer e tal. Enfim, aí a gente andando assim no hotel, tinha um extintor. E a Sheila tinha uma... Nessa época, vou falar. A Sheilinha é a Patizinha. Então era a única que tinha computador. Ah, entendi. Era a única que tinha computador. Aí ela E ficava... você estava bem com isso, que era o seu quarto. Era meu quarto. Falava no Skype com a mãe dela. Era Skype naquela época. Com a mãe dela o tempo inteiro. Aí. E aí a minha amiga Paty ficava o dia inteiro no computador falando com o boy dela lá, o namorado dela. Aí eu falei assim, vamos entrar lá, a Sheilinha não sai daquele computador, vamos dar um susto nela? A gente abre o extintor Nossa. e a gente desliga, mas eu não sabia como funcionava o Aí, extintor, porque eu ferrou. nunca tinha usado o extintor. Tá bom. Aí eu falei, Sassá, eu vou entrar, eu vou distrair ela e você entra atrás com o extintor. Tá bom. Aí entrei, ela, ai amiga, não sei o que e tal. Aí nisso, entra a Sassá com o extintor, juro, de repente, na hora que ela abre, Era um assim, pó, sabe era um pó de pó. rosa, um pó químico. Abre Parece um pó branco rosa, na hora, assim, né? ó, Assim. e faz... E o detalhe, meu computador, ela fala que eu comprei no Japão naquela hora. Era tipo assim, 3 dias de computador que eu tinha com o meu dinheiro suado. O meu dinheiro de maior pontuadora! Aí ela entra naquele troço, eu só fecha meu computador e fala, pau, e põe embaixo da cama. Nossa. E aí, nisso, a Sassá... Ih, louca! Aí, nesse que ela soltou isso, tinha um banheirinho do lado, ela jogou o extintor lá dentro do banheiro e o extintor ficou batendo. Pá, 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 E pá, a gente sai rodando. pro corredor, porque o quarto ficou branco. Ficou assim, rosa, Ó, né, amiga? Não, o quarto inicialmente era branco. Inicialmente. Ficou aquele assim, tipo assim, a gente não enxergava nada, literalmente nada. Aí a gente saiu correndo do quarto e falou, gente, vamos abrir a porta, pelo menos A porta do sai, corredor, assim, ó. sai no fundo essa do fumaça corredor. daqui, no fundo do Nossa. corredor. Aí, de repente, a gente lá sentada, né, esperando pra poder sair e tal. De repente, Bombeiros. entrou um monte de japa, o bombeiro. 30 segundos depois, Você não tem noção. Um monte de japinha assim, Era a porta de incêndio que a gente correndo. abriu. A gente abriu a porta de incêndio, só isso. E eles, tipo, sei lá, tinham o quê? Uns 10 japa? Isso é muita coisa. A gente tinha muita gente, vocês não têm noção. E aí eles entram e eu olhei assim, eu falei, que tá acontecendo? E a Sassá sempre falava, ih, louca! Aí eles entraram no quarto, começaram a tirar as coisas e começaram a olhar e tal. E a gente assim, quietinha. Aí a gente chamou o... Era a Satomi, lembra? Ah, é. A Satomi era uma japonesa que acompanha, até hoje acho que acompanha, né? A seleção e fala português. Entendi. E ela, assim, ela já até veio pro Brasil, ficou hospedada na casa do Zé, ela é amiga mesmo, assim, há muito tempo mesmo. E ela escutou o barulho, ela saiu do quarto. E ela, o que aconteceu? Aí a gente falou a verdade pra ela, a gente não mentiu. Ela falou, eu vou inventar que o secador de cabelo deu um curto-circuito. E vocês pegaram o extintor. E tentamos arrumar. Aí, enfim, aí deu aquela confusão Nossa, toda. super sério, assim, muito metódico, né? Exato. E nesse A gente teve dia... que mudar de quarto, a gente não conseguiu dormir nesse quarto, que a gente ia embora no outro dia de manhã. E nesse dia o Zé tinha saído pra jantar com os outros técnicos lá e tal. E a gente, vamos ficar quieto? Ninguém fala pro Zé? Já era bravo? Oh. Era, né? Muito bravo. Ninguém fala pro Zé, vamos ficar quietinha. Tá bom, a gente aqui vivendo e tal. Aí fomos jogar. Não, e fomos embora, Fomos acabou o embora, campeonato, acabou. Fomos pros clubes. Nem lembramos mais da história. É. Chegou no outro ano, apresentamos pra seleção, outro campeonato, ia Nessa ser no época, Japão. maio. Aí o Zé chega. Preciso conversar com vocês. Ih, E eu nem ele deixou lembrava. fazer esse tempo todo. Mas Não, ele realmente não não, sabia. calma. É, você vai ver por que ele ficou sabendo. E aí Caraca. e a gente, tá bom, mas eu nem lembrava disso do hotel, passou, nem passava né? na minha cabeça. Aí tá bom. Então, você e a Sassá, vocês têm que pagar uma multa. Porque se vocês não pagarem uma multa, vocês não podem tirar o visto pro Japão. Aí eu, oi? Ih, louca. Aí ele fala, né, por que ano passado? Porque o ano passado, vocês abriram o extintor dentro do quarto de vocês, ele contou toda a história. Ele, vocês não me falaram nada.
eu vou saber disso só esse ano, que vocês têm que pagar uma multa, que não sei o que, tal, e vocês que vão pagar essa multa. Bem bravo. E ele muito bravo, assim. A gente, tá bom. E aí, quanto que é a multa? Na época, sei lá... Nem sei se foi muito alto. era, sei lá, $400, enfim. Não lembro, eu sei que pagou. Mas aí teve que pagar porque a gente ia viajar pra lá de novo. E aí, quando tirou o visto, fez aquelas coisas, o Zé ainda bravo. Toda hora que ele olhava pra gente, ele lembrava da história que a gente não tinha contado. Fogo, assim. E ele bravo. E aí ficou essa história e... A gente tinha Nossa, foto, destinou. porque antigamente era difícil guardar foto, mas a gente tinha assim, alguém tinha impresso. Porque o banheiro, como o banheiro era pequeno, o banheiro no Japão, parece que eles encaixam um banheiro que eles levam pra lá, encaixa, minúsculo, todo de plástico, assim. E como o extintor ficou fechado O quarto lá de dentro, vocês era tudo Era. maior? Como Não, embaixo da nada. canela dela, que a cama fica Opa. metade da canela pra Ah, não. fora. Eu sou alta, mas ela é muito mais, né, gente? Uma amiga dessa deve ter nada, hein? O banho pra mim, que eu tenho 86, ela tem 1,95. Vai falar que é menos, não, Três. 1,95. Ela é a única jogadora que diminui a altura, vocês sabem? É, né? Todo mundo aumenta, ela Que diminui. isso? É bom pra Mas estratégia, assim, o banho, estratégia. eu já tinha que tomar banho assim. Eu fico imaginando masculino. Ela, então, ela tirava o chuveirinho e tomava banho assim, porque não dava. Nossa. Mas o banheiro, como era pequenininho, todo de plástico, e ficou lá o extintor, batendo. Na hora que a gente abre, que para, o banheiro tava rosa. Rosa. A gente tinha essa foto. Tinha. E tem um detalhe também, que a gente tinha outra foto também, que era a Sassá. Como ela tentou parar o extintor e não conseguia, porque nossa entrou aqui um pouco na boca dela, então ela ria e babava. Aqui, assim, ó. E por Mas, fim, gente. descobriram, né? A Sassá me disse que descobriram que não teve BO nenhum com Não, o secador. Então que a história inicial acabou sendo é, desmentida, que não Descobriram teve. tudo. Você deve ter feito perícia, né? Com certeza. Aí É. viu que eu também nem pra gente tirar o negócio do lugar, né? O secador do deixa lugar. o secador Deixou guardado. lá, vai. Taca fogo no secador? Nossa, que desespero. A gente tem velho. várias histórias. Lembra quando o teto do elevador caiu na cabeça da Fofo? Lembro. A gente tem várias. A gente tem várias Olha histórias. aí, A gente olha, sempre já é inventava demais. uma É que a coisa. Fofó era a sempre única mais inventava. velha da seleção, né? Mas vocês pegavam no pé dela ou ela ficava de boa? Porque a gente entrava no elevador, colocava ela no meio da rodinha, ficava jogando ela de um lado pro outro, aí o teto caiu em cima da gente uma vez. E ela era uma das menores, não era? Era. A fofa era. Olha. Mas ela adorava a gente. Adora. Ama, né? Não fala que não vai pra você ver, não.